E agora a gente vai falar da Clarinha, a paciente misteriosa que viveu por 24 anos no HPM aqui em Vitória e morreu há 2 meses. Infelizmente, gente, as tentativas de encontrar a família dela se esgotaram. E eu recebo agora aqui no nosso estúdio o médico Dr. Jorge Potrates, que durante todos esses anos cuidou incansavelmente, com muito amor, muito carinho da Clarinha. E como é que o senhor recebeu, então, essa última notícia de que as tentativas se esgotaram, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Roberta. Fala com a gente no microfone. Boa tarde, Roberta. Boa tarde a todos. Hoje cedo, né, eu fui surpreendido com uma notícia pelo WhatsApp, né, de alguém do DML, lá oficialmente, me comunicando que eles iriam encerrar, né, as investigações, porque não tinha mais nenhuma família ligada ainda solicitando novos exames. Ou seja, todas as famílias que buscaram esse atendimento foram atendidas e feito as diligências necessárias através de impressões digitais e outras de DNA, e todas tinham dado negativo. A última que eu soube, tem mais ou menos uns 15 dias, era uma família de São Paulo. Essa moça veio para cá, e inclusive ela fez questão de conversar comigo, me mandou mensagem, eu encontrei com ela, a gente tomou um café, e enfim. Ela me relatou, né, assim, com tristeza da irmã dela, que ela busca, e tinha grande esperança que a Clarinha fosse a irmã dela. E hoje, então, soube essa notícia de que finalmente isso se encerrou. Quando eu recebi a mensagem, alguns sentimentos vêm à tona, né? Primeiro, um alívio, porque assim, já tem algum tempo do falecimento dela e a gente gostaria de dar um desfecho do sepultamento, né, com uma certa dignidade para ela, visto que desde que ela chegou até a gente, né, no hospital, a gente sempre procurou tratá-la com toda a dignidade possível, que um ser humano mereça, com carinho, atenção, com a parte técnica, com tudo que envolvia, não só de mim, né, mas de toda a equipe, da própria Polícia Militar como um todo. Eu acho que foi importante ela estar num hospital militar, porque deu toda a segurança para a gente poder trabalhar com tranquilidade. Então, eu tive esse sentimento assim, de um certo alívio por poder, então, dar um desfecho nessa situação. Por outro lado, me vem uma sensação de frustração em função de não poder concluir a identificação dela por hora e tentar entregar ela para uma família, dizer que essa pessoa foi, mesmo ausente, mesmo com todas as problemáticas de saúde que ela estava vivendo, de coma, né, pós um trauma e tudo mais, e que ela foi bem cuidada por nós e que a gente teve todo o carinho, zelo, e gostaria de entregar ela para essa família poder fazer a sua despedida e coisa e tal. Então, esses dois sentimentos marcam esse momento e a gente tem agora um caminho ainda pela frente. Pois é, o que as pessoas se perguntam então, diante disso, nenhuma família, né, das que fizeram, foram mais de 100 exames de DNA ao longo de todos esses anos, né? Foram 15 exames também de compatibilidade dos últimos dias para cá. E aí? E agora? Então, a Clarinha vai ser enterrada como indigente? É uma pergunta que todo mundo se faz. O que acontece de agora em diante, doutor? Bom, eu não sei se as pessoas já tinham conhecimento, apesar de já ter sido falado, ela foi definida uma sentença judicial um dia antes do falecimento dela, no dia 13 de março, por um juiz, né, da Defensoria Pública, permitindo fazer o registro de nascimento dela como um registro tardio de nascimento. Esse documento é como se fosse uma certidão de nascimento, onde iria constar os dados básicos dela, menos, né, dados de famílias e data de nascimento, permitindo que ela recebesse um nome, né, nem que fosse um nome fantasia, né, a gente vai optar pelo nome da Clarinha, para poder fazer esse registro e, com isso, ficar mais fácil e a gente pleitear algumas ações junto a INSS, uma aposentadoria, um benefício que ela até então não tinha direito, porque ela não tinha nome, não tinha CPF, não tinha nada. Com esse nome a gente poderia fazer um CPF e tudo mais. Aí, o que acontece? No dia seguinte, ela faleceu. Esse documento nem chegou a ser entregue na época no HPM, porque foi assim, dia 13, no final da tarde, eles tinham liberado isso, iriam fazer essa diligência até o HPM, só que ela faleceu naquela noite, no dia 14. E aí, isso foi, então, suspenso. O corpo dela foi encaminhado para o DML, como manda a lei, porque ela era uma pessoa não identificada.
E além disso, ela foi vítima de um trauma, né, um acidente de trânsito. Então, isso é obrigatoriamente por lei, tem que ir para o DML. E aí surgiram essas famílias com a perspectiva de alguma delas ser positiva. Diante dos fatos dessas famílias estarem pendentes, não pôde se dar andamento àquele registro autorizado pela Justiça. Por quê? Porque se alguma das famílias viesse positiva, automaticamente a Clarinha resgataria a sua cidadania, seu nome verdadeiro, a sua família, seus dados, seus documentos originais. E por isso que ficou esperando esses 50 e poucos dias, ou 60. Que geralmente espera-se até 30, né? Exatamente, porque ainda tinham famílias que estavam procurando e aí se esgotou a última. Então, agora a Polícia Civil liberou, então vai liberar o corpo dela para sepultamento. Diante disso, eu fui demandado pelo próprio DML, né, a enviar alguns documentos meus pessoais. Haja visto que todo mundo conhece e sabe que eu estou à frente disso tudo, né, assim, sempre estive. E aí eu mandei essa documentação e eles prepararam a parte da Polícia Civil em relação à estadia dela no DML e me devolveram isso. Já tem data, doutor, para... Não, ainda não. Aí, essa documentação, então, eu encaminhei para o Ministério Público, por quê? Precisa agora de um juiz avaliar, né, pelo que eu entendo da situação, e liberar um documento permitindo que eu seja o representante legal para poder tratar do sepultamento da Clarinha, né? Então, o próximo passo é pegar esse documento e aí ir ao cartório, fazer o registro de nascimento com essa ordem judicial, em seguida ir no DML, fazer o recolhimento da declaração de óbito, ir fazer o registro do óbito, e aí a Clarinha vai estar apta a ser sepultada. Não temos data ainda, porque eu dependo das situações que vão se desenrolar em relação ao Ministério Público lá desse documento. Não sei se isso vai ser demorado ou não, acredito que não. Mas hoje é quinta-feira, eu acho que até amanhã isso não deve ser resolvido. E aí, o fim de semana, tem a questão de domingo ser Dia das Mães e tudo mais, então eu acredito que isso vai ficar para o início da semana que vem. Se tiver alguma família nesse meio tempo que queira ainda fazer algum exame de compatibilidade, é possível? É possível, sim. O fato da Clarinha não estar sendo liberada para sepultamento não encerra a situação. É factível de ainda se fazer exame de comparação, porque o DNA da Clarinha está no banco de dados. Então, qualquer pessoa que queira fazer, ou se surgir uma família nova, é só procurar o Ministério Público, eles fazem o encaminhamento para o laboratório, fazem a análise forense e define se é ou não. E se for, aí a situação tende a se reverter um pouco, se ela já tiver sido sepultada nesses próximos dias, né? Por quê? Porque aí ela vai estar registrada com um nome determinado judicialmente, mas ela volta a resgatar a sua identidade, né, se a família aparecer. Com isso, anula-se, né, essa sentença judicial, o juiz determina novamente a anulação desse registro que foi feito, e aí ela volta a ter a cidadania dela normalmente. Então, isso não encerra agora, apenas uma etapa que se conclui para que tenha também uma liberação do corpo do DML e a gente poder fazer esse trâmite, né, de dar uma dignidade a ela, não deixar ela lá jogada, né, assim, dentro do DML, sem uma identificação. Doutor, muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade aqui com a gente no Fala Espírito Santo. Esse doutor tão maravilhoso, né? Eu tenho certeza que o Espírito Santo inteiro ama, admira o trabalho, a dedicação que o senhor teve com essa paciente em especial e a sua luta que continua ainda para que ela tenha um enterro digno. Parabéns por ser esse grande ser humano evoluído e obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no programa. Obrigado a vocês pela oportunidade, é sempre uma honra falar disso, porque é um ser humano, é uma mulher, é uma mãe e merece todo o respeito que as pessoas, né, de qualquer sexo, de qualquer, né, etnia, de qualquer situação, mereçam. Então, acho que o importante é isso. Obrigada. Por mais médicos no mundo, assim como o Dr. Jorge Potrates.